lá em Atibaia, onde ela nos ministrou com o estudo, eu anotei aqui, porque é grande, né, o tema, vivendo na dependência de Deus em qualquer circunstância. Foi isso mesmo, né? E depois, em 2017 também, lá em Atibaia, na mesma conferência, ela falou sobre hospitalidade. Foi maravilhoso. Então, nós estamos aguardando uma oportunidade para convidá-la, né, e vir estar com a gente, nos ministrar. E graças a Deus, agora apareceu essa oportunidade e ela aceitou prontamente também o convite. Muito obrigada. Foi maravilhoso aqueles estudos e abençoador, né, nas nossas vidas. E se Deus quiser, também será nesses dias aqui. Amém. Muito obrigada, Amém. Seja bem-vinda. Amém. Boa noite, irmãs. O microfone já está ligado, hein? Ok, tudo bem. Que alegria estar com vocês. Eu fiquei emocionada já. E eu pensei, eu nem trouxe lenço para mim tirar as lágrimas, mas a beleza, o capricho que vocês têm dado e para ver este grupo de mulheres, o meu coração tem paixão para vocês. Eu tenho quase 60 anos. Então, eu já sou uma mulher idosa. Mas que alegria, porque eu posso ver vocês vocês estão começando. Algumas jovens, eu estava de carona com a Sofia hoje, ela 13 anos está aqui para aprender. Que alegria! E vocês que estão no meio do caminho de criar seus filhos, agora os meus netos estão tão longe, mas eu posso curtir os seus. Então vamos ter alguns momentos muito especiais. Eu sei que Deus está aqui conosco. Essa semana eu estava meditando. Na verdade, eu acordei e eu estava sentindo tão pequena, não do corpo, hein? Se o corpo pudesse ser pequeno, mas eu estava sentindo pequena e Deus ministrou para mim sobre a vida de Davi e Golias. A nossa luta não está conosco, é o Senhor que está lutando conosco. Então, vamos entrar neste assunto do temor do Senhor e como isso aplica-se em nossas vidas como mulheres. A mulher que teme ao Senhor será exaltada. O que significa ser ou ter temor do Senhor é muito vaga, porque quando a gente pensa em temor, às vezes é uma coisa negativa. Mas Deus está falando conosco que devemos ter temor do Senhor. Eu acho que significa levar Deus a sério. Não brincar com Deus, ou de coisas com Deus. É não brigar contra a palavra de Deus. Então, se a palavra está falando, a gente não briga, a gente aceita. Isso é viver no temor do Senhor. Porque a gente sabe que Ele é grande, Ele tem sabedoria, Ele sabe melhor que nós, Ele nos criou. Então, quando eu tenho temor do Senhor, eu aceito e obedeço à palavra de Deus. E para abrir nosso momento, eu queria destacar alguns versículos que falam do temor do Senhor. Abrem suas Bíblias comigo em Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, 19. E eu queria que você prestasse atenção nas vantagens de ter o temor do Senhor. Porque vamos conversar sobre assuntos que não são fáceis hoje em dia. Eu queria que você já chegasse nesses assuntos
com uma decisão feita. Eu vou aceitar o que a palavra diz. E por quê? Porque é gostoso, é aproveitoso, tá? Então, Salmo 31, 19 fala: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Como é grande a tua bondade. Quando você aceita este temor do Senhor, quando você olha para o que Ele fala e aceita, você vai experimentar a bondade do Senhor. Salmo 112, versículo 1. 112, 1. Aleluia! Como é feliz o homem ou mulher que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz a pessoa que teme o Senhor. Salmo 115, 13. Salmo 115, 13. O Senhor abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Todo mundo quer a bênção de Deus. Como é que você vai receber a bênção de Deus? O Senhor abençoará os que temem ao Senhor. Salmo 128. 128, versículos 1 a 4. Está falando sobre nós, sobre mulheres. Salmo 128, 1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo, agora vamos voltar para Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você quer proteção na sua vida? Você quer ser uma pessoa protegida? Então, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Salmo 145, 19. Salmo 145, 19. O Senhor realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 19, 23. Provérbios 19, 23. Eu não queria correr tanto para que você se perde. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Não é uma contradição? Alguém que está com temor pode descansar? Mas como assim? Hoje de manhã, Mark, meu marido e eu estávamos indo para o aeroporto. Ficamos trancados no trânsito de Atibaia. Você acredita? Atibaia é pequena, mas houve um acidente na estrada e ficamos aí parados. E meu marido fica ansioso para perder o avião. E ele já falou comigo, Diane,
Vamos chegar lá. Eu vou deixar você primeiro, depois eu vou estacionar o carro lá no estacionamento para você não perder seu avião. E eu estava tranquila. Se perdesse, não é o fim do mundo, hein? Mas ele fica ansioso. Então chegamos lá e ele, como eu percebi que ele estava sentindo, mas ele me deixou. Eu já fiz o check-in. Eu já fiz o check-in dele e eu recebi uma mensagem. Eu não sei como eu perdi a saída, mas eu entrei numa outra, eu peguei uma outra saída, tinha que passar pelo pedágio e eu não tinha dinheiro suficiente. E para voltar, se eu não tivesse o dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar uma multa de R$400, alguma coisa assim. Como eu poderia fazer alguma coisa assim? Falei, mas então o que você está fazendo? Estou procurando um banco para pegar dinheiro. E quando eu fiz o check-in, eu notei que ele não ia sair às 10, como ele pensou, mas ele ia sair às 8h40. Então eu falei, querido, só para você saber... Eu recebi uma mensagem depois. Deus estava me testando. Mas ele estava com temor, não do Senhor. Se tivesse naquele momento o temor do Senhor, ele poderia ter descansado. Mas ele falou comigo, Diane, Deus estava comigo, mas eu esqueci. Provérbios 28, 14. Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. E temos que aprender como andar constantemente no temor do Senhor quando você está perdendo seu avião. E deu tudo certo. Ele entrou no aeroporto e eu tinha deixado o papel, hein? Naquela balcão de informação. Ele entrou correndo, ouviu o nome dele. Último chamado para Mark Ellis. E pegou, foi indo. Ele falou, eu estou sentado no meu assento no avião. Mas quando aquela ansiedade de vida começa, podemos andar no temor do Senhor, que nos dá alegria. Provérbios 31, 30. Para terminar nossos trechos aqui. Provérbios 31, 30. A beleza é enganosa. A beleza é tão importante para nós, não é? Eu estava me arrumando e eu pensei, Vanessa falou que todo mundo não vai ser muito chique assim, né? Eu pensei, o que eu vou usar? Aquela roupa mais chique, mais... E ela falou, não, o que você pode usar é o que eu estou usando hoje lá no almoço, hein? Eu cheguei aqui, ela está chique. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, quando nós entramos nos assuntos que a gente vai conversar neste final de semana, vamos lembrar que ter temor do Senhor é levar Deus a sério. É não brincar com Deus. É não brigar com a palavra de Deus. Então, você já está pronto? Está pronto a ouvir a palavra de Deus? Você está pronta para responder, sim, Senhor? Vamos falar hoje à noite sobre o papel da mulher, ou o propósito da mulher, seguindo as Escrituras. Vocês sabem que a família existia
antes da criação de Adão e Eva? A família existia antes da criação de Adão e Eva. Como assim? Quando você pensa em Deus, nós temos o Pai, temos o Filho e tem o Espírito Santo, que é o ajudador. O que é família? Onde você tem pai, tem mãe, tem filhos, isso é família. Este conceito de família vem de onde? Vem de Deus. Deus é o Pai. Ele tem o Filho. E Ele mandou o Filho para nós. Quando Ele criou Adão e Eva, não estava criando família, Ele estava nos dando um exemplo em carne e osso do conceito de família, que originou com Deus. Temos 3 tipos de família. A Trindade, como eu acabei de falar. Tem a família biológica, que é um exemplo de Deus. Vamos ver em Gênesis como a família foi criada para ser imagem de Deus. Que é imagem? É um retrato. Você olha no espelho e você está vendo sua imagem. É um reflexo do real. Qual é o real da família? É Deus. É a Trindade. E nossa família biológica é uma representação em carne e osso de família que deveria representar, refletir nosso Deus. Mas também tem uma outra imagem de Deus, de família, que é a igreja. Eu tenho a minha família biológica. Eu tenho, na verdade, eu tenho os meus pais, meus avós, meus tios. Mas um belo dia, eu me casei com o Mark. E nós começamos nossa família. E Deus nos abençoou com 5 filhos. Destes 5, 3 se casaram e agora eu tenho 8 netos e um que está chegando. Então, essa é minha família biológica. Mas também a igreja é família. E vocês, quantas de vocês que estão aqui não são casadas? Puxa, que alegria ter vocês aqui. Vocês sabem que vocês fazem parte de uma família tão importante, tão revelante quanto a família biológica. Claro que você tem sua família, seus pais, seus avós, seus tios. Mas se você não tem marido, não tem filhos, você não é menos. Porque você faz parte da família de Deus, que é tão família quanto família biológica. Os dois representam a família mais básica, que é Deus, nosso Pai, o Filho dele e o Espírito Santo. Então, os dois, a família biológica e a família da igreja, refletem uma realidade eterno. Eu ia falar mais permanente, mas não é mais permanente. É eterno. Não tinha começo, não tem fim. Até a sua família da igreja é mais permanente do que a sua família biológica, sabia? Porque a sua família biológica vocês vão morrer. Seu pai vai morrer, meu marido vai morrer, meus filhos vão morrer. Vamos para o céu, vamos nos juntar na eternidade com a igreja. Então, vocês que são solteiras ou não se casaram ainda, eu queria que você pensasse, porque eu vou falar hoje sobre a família, sobre criação de filhos, sobre marido, mas não se sinta,
isso não me aplica para mim, tá? Então, homem e mulher são iguais e são diferentes. Nós somos iguais com os homens na essência, na dignidade, no valor. Temos muitas coisas em comum, mas Deus nos fez diferentes de propósito. E estes propósitos, essas diferenças, mostram a imagem de Deus. Abre na sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, versículos 7 e 27. E vamos ver a criação do homem e da mulher. E eu acredito que aconteceu como está escrito na palavra de Deus. E você poderia confiar que o que Deus falou aqui não é fábula não é uma história criada, é o que aconteceu. Então, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra homem é o ser humano. Façamos o ser humano à nossa imagem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, agora a palavra, também ser humano, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, macho, mudou a palavra em hebraico, tá? Homem e mulher, os dois os criou para refletir Deus aqui nesta terra. E ele nos criou diferente, com propósitos diferentes. Vai para Gênesis 2 e vamos ler versículos 15 a 18. O Senhor Deus colocou o homem, o macho, no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, o macho: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Antes destes versículos, Deus contou a história de como ele formou o homem e ele pegou ele, colocou ele dentro de um lugar protegido para que ele pudesse criar sua família lá. E em todos esses detalhes, ele estava mostrando que Deus fez o homem por 3 propósitos: de liderar, de prover e de proteger. Nós vimos isso hoje, quando o pastor chegou aqui, e ele começou a falar, e ele orou por nós. Ele, como pastor, nesta igreja, ele serve como protetor. Você não sentiu? Não sei se você sentiu, mas eu senti muito abençoada. Porque eu tinha um homem, o líder da igreja aqui, orando por mim. Ele está me protegendo, ele está nos servindo. Os homens estão orando por nós agora. Eles estão liderando, cumprindo o papel deles nos propósitos de Deus. Mas chegou o momento que Deus falou, em versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora pensa bem, por que não era bom que o homem esteja só? Qual foi o versículo anterior? Leia de novo, versículos 16 e 17. Deus tinha feito o homem, colocou ele dentro do jardim e
deu para ele as instruções de cuidar, de cultivar, e Deus deu para o homem uma ordem. Come livremente, mas não coma daquela árvore. Porque não era bom que o homem esteja só. Ele precisava de alguém para encorajá-lo a cumprir a vontade de Deus, para ajudá-lo a não comer daquela fruta. Já pensou? Deus colocou aquela mulher ao lado do homem para auxiliá-lo a cumprir a vontade de Deus. E o que ela fez? Desastre. E pensa na sua família. Deus colocou seu marido lá para cuidar da família, para proteger, para liderar. E a gente vem com toda a nossa habilidade de falar, reclamar, criticar, em vez de encorajar nosso marido a cumprir a vontade de Deus. Como fala Provérbios, a mulher sábia constrói a sua casa e a mulher tola destrói. Mas Deus nos fez para ser ajudadoras. Agora eu queria que você lembrasse, todos vocês que não são casados ainda. Isso aplica-se a ti também. Lembre-se, em todas essas palestras, temos duas famílias que estão sendo representadas aqui. A família biológica e a família da igreja. Deus fez você para ser ajudadora. E vamos falar mais sobre como isso acontece. Mas se você não tem marido, você não tem filhos, ainda Deus colocou dentro de você o DNA de ser ajudadora. E vamos descobrir como a gente pode fazer. Olha, o pecado entrou no mundo. E eu não vou entrar muito profundamente nisso agora, mas somente para você ver o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Porque você pode ver nas consequências do pecado os propósitos para qual Deus criou o homem e a mulher. Então, vai para Gênesis 3. E vamos começar com o homem, em versículo 17. Gênesis 3, 17. Essas foram as consequências na vida do homem por causa do pecado. E o homem declarou, Deus, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, ele foi afetado em qual área da vida dele? Deus fez o homem para prover, para proteger, para liderar. E ele foi atingido pelo pecado na vida do trabalho dele, da habilidade dele prover. Ele continuou, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Como o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Vocês que têm maridos ou pais, hein? Você já viu seu marido trabalhar e não renda? E quando você finalmente tem sua família estruturada, os filhos crescidos, o que acontece? Você morre. A vida é assim, o pecado afetou o homem exatamente nos propósitos para qual Deus criou ele. E a mulher?
Volte para versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, que mostra qual é um dos propósitos para qual a mulher foi criada. Para cuidar de filhos. Ou filhos biológicos, ou filhos espirituais também. Mas ele nos fez para cuidar de pessoas, não somente filhos, mas seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Só para dar um toque neste assunto, quando fala seu desejo será para o seu marido, isso não significa que você vai ter aquele desejo para estar com seu marido 24 horas por dia. Não é este desejo. Houve uma época que a Igreja Católica estava falando que este desejo é o desejo de ter sexo. Vocês que são casadas sabem que não é tão assim. O Satanás faz tudo na nossa vida para, antes de casar-se, o desejo de ter sexo antes. E depois, ele faz tudo para não fazer. Não é isso que está falando. Este desejo que ele está falando aqui em Gênesis 3,16 é o desejo de dominar. A prova disso é, se você virar a página para capítulo 4, você vai ver a mesma frase em hebraico que acontece aqui. Só acontece essa frase 2 vezes na Bíblia. Aqui em Gênesis 3,16, seu desejo será para seu marido. E em capítulo 4, versículo 7. Vai lá. Deus está falando com Caim. E Deus falou: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Essa é a frase. O desejo de conquistar, de dominar. Então, voltando para capítulo 3, ele está falando, a mulher, por causa do pecado, ela vai sofrer nos relacionamentos mais importantes da vida dela. Da criação de filhos e no seu relacionamento com seu marido. Então, Deus nos fez para ajudar, para estar ao lado do nosso marido, para estar ao lado da liderança do homem na igreja. E o pecado chegou lá e distorceu tudo. Eu me lembro quando eu tinha esses 13 anos. E eu pensei, puxa, os meus pais foram meio rígidos, não eram extremos, mas tinha aquelas regras de casa que eu não gostei. Eu pensei, puxa, quando eu chegar nos 16, eu vou controlar a minha vida. O meu desejo era ser independente. E nós, mulheres, sofremos com isso. A gente quer nossa independência. Ainda mais hoje em dia com feminismo. A nossa cultura está falando ajudar alguém? Você está brincando. Você tem que procurar a sua própria vida. Mas Deus não nos criou para ser independentes. Ele nos criou para ser ajudadoras que correspondem à liderança ao nosso lado. Vai rapidamente para 1 Coríntios 11. E vamos falar somente um pouco. Puxa, o tempo está voando, viu? Eu vou ter que pular algumas coisas. Mas 1 Coríntios 11, versículo 11. Eu queria que você entenda o desejo de Deus para você. 1 Coríntios 11,
versículo 11 e 12. E vamos ler sobre essa independência. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então você não é independente do homem, nem nele independente de você. Mas no projeto de Deus, a mulher corresponda ao homem e não o homem à mulher. Volte para 1 Coríntios 11, mas versículos 8 e 9. 1 Coríntios 11, versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Se eu falasse isso lá na rua, eu acho que seria pedrejada. Você gosta dessa ideia? Que o homem não foi criado para dar prazer para você, para agradar você, corresponder a você. Mas você foi dado para ele para corresponder a ele. Por isso eu comecei nossa palestra falando do temor do Senhor. Porque a gente não vai brincar ou brigar com a palavra de Deus. Se lembra o que a gente leu? Quem teme ao Senhor vai experimentar a bondade do Senhor. A felicidade vai ser abençoada, vai ter seus desejos realizados. Deus colocou a mulher na vida do homem para corresponder. Agora, o que significa corresponder? Nós fomos criados para ser interdependentes. Interdependentes. Volte para Gênesis 1. Em Gênesis 1, versículo 28, ele fala dessa interdependência. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou, os dois, homem e mulher. E ele lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Você pode multiplicar-se sozinha? Não. Ele pode multiplicar-se sozinho? Não. É uma interdependência. Enchem e subjugam a terra. São coisas que a gente faz juntos. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Deus nos deu, como homem e mulher, tarefas que a gente faz juntos. A gente corresponda um ao outro. Alguns exemplos disso. Uma fechadura e a chave. Fechadura sem chave não funciona. Chave sem fechadura, quem precisa? Eu tenho algumas chaves na minha casa que não tem fechadura. Eu não quero jogar porque um dia pode chegar aquela fechadura. Mas aquela chave não funciona sem fechadura. Ou sódio e cloro. Sódio, venenoso. Cloro, venenoso. Mas juntando, você coloca por cima da sua comida e fica muito gostosa. Parafuso e porca. Uma interdependência. Um plug e tomada. O plug é igual da tomada? São totalmente diferentes. Mas juntando os dois, completa o propósito. Somos assim. Então, o que é ser ajudadora? Essa palavra é Ezer. Ezer. Deus criou você para ser uma Ezer. 128 vezes essa palavra
está visto na palavra de Deus. 30 vezes em Salmos é Deus que é o Ezer. Ele é nosso ajudador. Por exemplo, Salmos 124, 8. Salmos 124, 8 fala: o nosso socorro, Ezer, está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é nosso Ezer. O fato que Deus é nosso Ezer significa que Ele é menos? Claro que não. Ele é Deus. Ele é nosso socorro. A maioria de vezes que essa palavra está usada está em momentos de guerra. Por isso, quando você está vendo Deus dando ordem para o homem, coma, mas não coma daquela árvore. Ele precisava da mulher, porque ele sabia, vai ser uma guerra lá naquele jardim. Nos momentos da guerra, a mulher está ao lado do homem, servindo como ajudadora na vida do homem. Corresponder significa adaptar ao que está na frente. Adaptar. Então, eu queria chamar... Quem? Eu vou chamar a Vanessa, porque ela está aqui no pontinho, hein? Eu tenho um filho que, numa época da vida dele, ele estava aprendendo a dançar. Eu sei que estamos no contexto batista. Não sei se vocês dançam, mas eu aprendi alguma coisa muito importante. Ele falou comigo: mãe, eu queria ensinar você a dançar. Ah, mas como assim? Ele falou: vem cá, não é tão difícil não. Então, ele me posicionou, eu vou ser como ele, tá? E vamos dançar. Ele falou: responda a mim, corresponda ao meu toque. Então, vamos dançar. Vamos dançar. Como ela sabe se ela vai virar, se ela vai para frente ou vai para trás? Como é? A gente não ensaiou antes. Obrigada. Pode sentar. A gente não ensaiou antes. Como ela sabia se ela ia pela frente ou para trás? Se ela viria? Eu forcei ela a fazer isto? Era um toque, uma pequena pressão na mão, uma pequena pressão aqui, virando, entendeu? Ela estava correspondendo à minha liderança. Você já assistiu dança de valsa real? Essa não era, hein? Mas, a mais que aquela mulher corresponda ao homem, a mais linda a dança é, não é? Essa é a ideia de ser ajudadora que corresponda. Nós devemos ter uma sintonia tão igual, correspondendo à liderança dos homens, para que nós sejamos um reflexo da sintonia que as três pessoas de Deus, da Trindade, têm. O pai é igual ao filho? Pergunta difícil. Na essência são iguais, mas na função são diferentes. Quem morreu para você? Jesus, foi o pai que morreu? Não, foi o pai que mandou o filho. Então, tem funções diferentes. É assim dentro da família. Também na família espiritual. Nós temos a liderança da igreja, Cristo em cima de tudo, e a liderança masculina. Depois você tem as mulheres dentro da igreja que vamos ao lado, em sintonia, para que a igreja
seja um reflexo de Deus aqui na terra. Devemos atrair pessoas para Cristo através do perfume de sintonia. A mulher ao lado, correspondendo ao homem. Então, o propósito da mulher, a gente vai ver na prática em Tito capítulo 2. Então, vamos lá e vamos ficar lá um pouco. Tito capítulo 2. Olha, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus foi dada para nosso crescimento. Mas quando ele pega um trecho e foca na mulher, eu acho muito especial. E a gente deveria prestar bem atenção, porque ele está nos dando instruções como a gente pode cumprir nosso propósito. Então, aqui em Tito 2, e vamos focar nos versículos 3 a 5, vamos ver como você pode colocar os princípios de ser ajudadora na vida da mulher dentro da família. Vamos ler versículo 3, 4 e 5. Semelhantemente, ele acabou de falar sobre a liderança masculina na igreja. Ele está falando do contexto da igreja, como deveria funcionar. E ele fala, ensine as mulheres mais velhas, como eu, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, tem duas categorias de mulheres aqui. As mais velhas e as mais jovens. Quem aqui é mais velha? Depende, eu sei. Mas você que já assumiu, muito bem, porque vamos falar sobre vocês. Quem aqui é mais jovem? Ok. Olha, na verdade, em certos momentos de vida eu sou mais velha e mais jovem. Mas vamos ver o que ele fala sobre maternidade espiritual. Porque o foco aqui é maternidade espiritual. Você tem as mulheres mais idosas orientando as mulheres mais jovens. E é muito interessante qual é o foco. Agora, quando a gente olha para as mulheres mais idosas, deixa-me falar assim, maternidade espiritual é uma mulher que tem fé e maturidade espiritual, desenvolvendo um relacionamento com uma mulher mais jovem, para cuidá-la espiritualmente, para encorajá-la e equipá-la para que ela possa cuidar, encorajar e equipar as pessoas na vida dela, para que as duas, as velhas e jovens, possam viver para a glória de Deus. Deu para pegar a ideia? Então, você tem as idosas, ou as mais idosas, mais maduras, encorajando, cuidando e equipando as mais jovens, para que essas jovens possam encorajar, equipar e cuidar das crianças que estão embaixo delas. Agora, vamos lá. Eu queria dizer, as mulheres mais idosas na minha vida, quando eu era jovem, me abençoou. Eu me lembro, nós estávamos começando numa igreja, o meu marido assumiu uma igreja como pastor, com 23 anos, acredita? Ele fala agora, a igreja era louca para convidá-lo com 23 anos.
Mas eu tinha 2 bebês. Os meus primeiros foram gêmeos. E as mulheres dentro daquela igreja que foram idosas, me cuidou, me ajudaram. Foram bênção na minha vida naquela época. Mas quais são as qualidades dessas mulheres mais velhas? Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Qual é o foco? Vocês que são mais experientes, o foco não é o que você faz, é o que você é. Que você seja uma pessoa reverente, que você seja uma pessoa que não é caluniadora, que você seja capaz. Você já passou pela experiência de juventude. Você já se casou, talvez. Você já tem criado seus filhos e você aprendeu coisas na experiência que você deveria passar para essas jovens que não têm ideia, que não têm noção como criar os filhos. Para os jovens que não sabem o que é namorar ou como deveria namorar, como preparar-se pelo casamento. Como essa juventude vai aprender a ser mulher de Deus? Conforme este trecho, quem vai ensinar essa juventude são vocês, meninas, queridas, mais experientes. Então, você tem um propósito como ajudadora que ninguém pode cumprir além de você. Não é para o pastor ensinar as jovens a ser uma boa esposa. Quem vai ensinar uma jovem a ser uma boa esposa ou uma boa mãe? São vocês. E você está exercendo o seu propósito de ser ajudadora na vida dessas moças. Ela deveria ser reverente, piedosa, madura na fé. Ela leva a vida a sério, leva Deus a sério. Ela é uma pessoa que controla a língua. Ela não é caluniadora. Sabe por que é importante? Porque quando você está ajudando aquelas moças que estão com bebê, com marido difícil, e ela começar a falar, se você não sabia controlar sua língua, e ela começa a abrir o seu coração, se você não seja uma pessoa confiante, de confiança, hein? Você vai blá, 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 para sua amiga. Não, você vai ouvir coisas envergonhosas. E você tem que ser uma pessoa de confiança que guarda essas coisas, guardando a dignidade dessa mulher. Ela é uma pessoa que controla suas paixões. Aqui fala sobre, ela não é escravizada a muito vinho, mas quer dizer, ela não é escravizada a nada. As suas paixões, eu estou experimentando isso agora. Eu já notei que os meus hormônios não vão assim, como quando eu era mais jovem. Os meus hormônios são assim. Eu não tenho aquele desejo de ir lá comprar aquela roupa, sapato, sei lá. Você já tem controle dessas coisas, para que você possa ajudar uma moça, uma mulher que está cheia de paixão. Porque você já aprendeu. E você é capaz de ensinar o que é bom. Você está alicerçando sua vida na sã doutrina, como fala em versículo 1 de capítulo 2. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina.
O pastor ensinou a liderança, essas mulheres mais velhas, e os homens para ter uma doutrina saudável. E agora você vai passar essa doutrina para a mocidade. E mulheres idosas, quando uma moça vem para você e ela fala da dificuldade que está tendo com o seu marido, não fica surpreendida. Você também não passou por isso? Como 1 Coríntios 7 fala, quem se casa vai enfrentar muitas dificuldades. Então, essa mulher vem reclamando do marido que não escuta, que não entende, que não tem paciência. A sua resposta vai ser: puxa, você não merece isto. Largue este homem. Você pode encontrar uma outra pessoa que é muito melhor. É isso? A sã doutrina fala sobre perdão, sobre paciência, sobre como amar, entendeu? Então, cuida, mulheres mais idosas, que você está passando para essas outras mulheres sã doutrina. Mas então, vocês, meninas, quais são as coisas que ela vai passar para vocês, que são mais jovens? Eu achei muito interessante, porque ela não chamou toda a juventude para ensinar um estudo bíblico como ir para a rua e evangelizar. Não está aqui, não. Ela não chamou você para fazer um estudo sobre a doutrina. Ela está ensinando você em quais coisas? As coisas práticas da vida, como amar seu marido difícil, como amar seu filho. Eu me lembro quando os meus gêmeos estavam chorando e eu estava desesperada. E eu precisava, naquele momento, eu tinha a minha sogra ao lado que pegou um e eu estava com o outro. O Marcos estava estudando pelo mestrado e não estava perto. E ela poderia me ensinar como cuidar dos meus filhos. São coisas práticas da vida. Ai, estou pulando muita coisa aqui. Eu me lembro uma mulher em Roraima, quando eu estava lá, morando em Roraima, e ela ficou grávida. E ela estava muito animada porque ela estava grávida, só que o marido começou a ficar muito, muito triste. E estava na nossa igreja, que a gente estava implantando lá, e um dia eu perguntei: por que você está tão triste? A minha mulher está grávida, mas agora que ela está grávida, a gente não pode ter intimidade mais. E eu falei: mas por que não? Não, porque vai prejudicar o bebê, Eu falei: deixe-me conversar com a sua esposa. Conversei com ela. Na semana seguinte, ele chegou na igreja muito feliz. Ela precisava de uma mulher mais idosa para orientá-la. Este é nosso propósito, nosso papel. Olha, olhando neste auditório, tem muitas mulheres jovens que precisam de orientação. E muitas mulheres mais idosas que podem ajudar. É uma beleza da família de Cristo, a igreja. Quais são os desafios dessas mulheres mais jovens? Quando você está lendo este trecho, você está vendo a importância da família. Você está vendo a importância da criação dos filhos. Você está vendo a importância do casamento. E vocês ainda não casadas. Quem era a minha mentora na minha juventude? Era uma mulher solteira.
Mas ela me ensinava porque ela conhecia a palavra de Deus. Então, não pensa que você não tendo filhos não pode ajudar alguém que tem filhos. Entendeu? Então, ele continua aqui. Ensina essas mulheres a serem prudentes e puras. E como a gente precisa disso hoje em dia. Vamos falar sobre modéstia no domingo, eu acho que só na igreja, hein? Mas sobre a pureza da maneira que a gente apresenta-se na igreja e no lar também. A estarem ocupadas em casa. Interessante este trecho aqui. Ela fala para estar ocupada e em casa. Então, não basta estar em casa com seus pés levantados assistindo novela. Isso não cumpre o propósito de Deus. Mas você também, por que ela está em casa? Porque ela está cuidando do marido e dos filhos. Se ela está com pés assim, não está cuidando de ninguém. Mas também, se ela não está em casa, como é que ela vai cuidar dos filhos e do marido? É um equilíbrio. Agora, sempre vem a pergunta sobre, mas você está falando que eu não posso trabalhar fora de casa? Hoje eu nem vou dar resposta. Mas o que eu vou falar é que você tem que valorizar o que Deus valoriza. Qual é o propósito da família biológica e da família de Deus? Ser um retrato de Deus. Ser um reflexo de Deus. E se a gente não cria nossos filhos nos caminhos do Senhor, como a família vai ser um retrato de Deus? Como é que você vai ser imagem de Deus? E a igreja é feita de quê? A igreja é feita de famílias biológicas juntando-se. Se a família biológica não está bem, a igreja também não vai estar bem. Por isso, hoje em dia, a igreja está sendo ameaçada, porque as mulheres não dão mais valor para as coisas que são importantes. E essas coisas estão aqui, neste trecho. Amando seu marido, amando seus filhos, sendo prudentes e puras, ocupadas em casa, sendo bondosas. Mulheres são cruéis. Da maneira de falar, da maneira de tratar seu filho quando ele não obedece, da maneira que nós temos a tendência de falar sobre outras mulheres. Temos que aprender a ser bondosas e sujeitas a seus maridos. E a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então, como você está? Vocês mais jovens, vocês estão aprendendo das revistas do mundo? Você está sendo orientada pelas colegas da escola? Ou você está aprendendo de mulheres de Deus que já passaram por essas experiências? Vocês que são idosas, vocês estão tão ocupadas com coisas que você está fazendo, que você esqueceu a ser uma pessoa que agrada a Deus? Então, cuida. Seja aquela ajudadora que Deus a fez. Correspondendo à liderança. Se você for casado, do seu marido em casa. Se você está dentro da igreja, correspondendo à liderança da igreja. E como este trecho termina? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O propósito é que Deus está visto como Ele é. Quando uma mulher
abandona seu marido, a palavra de Deus está sendo difamada. Cada vez que seus filhos não obedecem, que são rebeldes, não estou falando que se o seu filho desobedece, que você é um fracasso, mas se você não disciplina, seu filho vai crescer não respeitando Deus, não respeitando a autoridade na vida dele, e a palavra de Deus vai ser difamada. Quando a gente veste de uma maneira sensual, tirando a atenção de Deus dentro da igreja, a palavra de Deus está sendo difamado. O meu marido, que tem servido como pastor, ele falou, ele já tem visto tanto decote dentro da igreja que ele fica assustado. Essa envergonha a palavra de Deus. Quando nós não somos subordinados aos nossos maridos, estamos difamando a palavra de Deus. Quando a gente engole as mentiras do inimigo, as mentiras da sociedade, quando a gente, em vez de temer o Senhor, a gente teme o homem. E sabe o que é temer o homem? Mas eu tenho que agradar as minhas companheiras. Eu não posso ficar firme com a palavra porque o que ela ou ele vai pensar. Isso é temor do homem. Mas quando você tem o temor do Senhor, você já tomou a decisão. Eu vou fazer o que eu preciso para honrar meu Senhor. Então, meninas, eu queria encorajar você. Você sendo nova, você sendo experiente, você é disposta a obedecer a palavra de Deus? Você é disposta a ser aquela ajudadora que está orientando a mocidade? Ou se você é moça ou mais jovem, você está disposta a cumprir esses valores aqui que está falado em Tito 2? Eu garanto que se você obedece a palavra na sua juventude, você vai ter muito tempo depois. Os meus filhos já foram embora. Nós estamos numa fase diferente de vida. Quando você está com filhos pequenos em casa, cuida dos seus filhos. Eu tenho uma amiga da minha mãe, que falou comigo quando meus filhos foram pequenos. Ela falou, Diane, quando seus filhos são pequenos, precisam de ti. E quando eles se tornam adolescentes, precisam de você ainda mais. Mas uma vez que seus filhos foram embora, você vai ter tempo para investir em outras coisas. Aliás, qual é o seu propósito de vida como mulher mais idosa? O ciclo continua. Agora que alguém investiu na sua vida, você vai investir na próxima geração, para que a próxima geração seja um reflexo da imagem de Deus. Sua família é assim? É um reflexo da imagem de Deus? Seu relacionamento com seu marido? Sua igreja ou sua participação na sua igreja é um reflexo da imagem de Deus? Que seja assim. Vamos orar. Senhor, quando eu olho para essas mulheres aqui, o meu coração pula com alegria, porque eu estou vendo o futuro aqui. Eu estou vendo que a sua glória vai ser transmitida à próxima geração, porque aqui tem mulheres que levam você a sério, Senhor. Eu estou vendo a juventude que está querendo aprender o que é ser mulher de Deus. Que essas moças, essas jovens,
essas experiências sejam imagem de Deus aqui nessa igreja, nessa comunidade, nessas famílias, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Eu oro isso em nome do Senhor. Amém. Muito obrigada.